Boa noite. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está indo para a nossa 11ª live. Hoje é dia 11 de 9 de 2020. Estamos aqui na Perfil Imóveis, nossa base, como sempre. Hoje prestigiando a maquete da BWB. Nossa parceira de negócio também, né? Residencial Cosmopolitan, no bairro Panassolo. Unidades de 91 ou 94 metros privativos. 77% já vendido. Pronto para morar. Então, se alguém se interessa por essa região, bairro Panassolo, temos o Cosmopolitan, tem uma bela oportunidade na nossa cidade. E hoje a gente tem um convidado super especial também, que vai falar sobre um assunto que está em voga no nosso momento, que é financiamento imobiliário. Hoje tudo está correndo em torno desse assunto do financiamento. Então a gente quer convidar, e agora nós vamos aceitar ele, o nosso querido André Quadros, que ele é da Apoio Correspondente, e uma das referências em financiamento imobiliário aqui em Caxias. Então, André, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Aproveitar para dar um oi para as pessoas que estão aí. Bueno, boa noite. Quem mais tá aí? Patrícia. Aqui, ó. Quem mais? Boa noite para vocês. Continuem com a gente até o final. A gente vai vir com umas notícias bem legais em torno de financiamentos. E acredito que o André vai agregar bastante na nossa noite. Oi, André! Oi, meninas, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Com vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite em participar da live de hoje. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês aí de noite para conversar com a turma sobre nossas especialidades em mercado imobiliário e crédito. Eu só não sei se a gente vai conseguir ficar dentro do tempo, né? Porque a gente fez um aquece Ontem, e a gente né? percebeu que o assunto é amplo e como a gente tem essa linha de trabalhar de uma forma que é o nosso bate-papo, que tem que ser uma coisa informal, porque o assunto é um pouco burocrático e técnico, né? Mas levar isso de uma forma que fique interessante para todo mundo e que as pessoas consigam entender um pouquinho melhor como é que está a situação dos financiamentos é um desafio, mas a gente vai conseguir, né, André? Vamos lá, estou preparado para isso. Luiz, eu sei que tu tem live agora e tu passou só para dar um oi. Boa live para ti também. Zica, Dorig, Gleison, continuem com a gente aí que a gente preparou um conteúdo bem bacana. E a gente tem uma surpresa também de uma novidade com relação à parte de financiamentos que a gente quer compartilhar com todos até o final da nossa live. Então, por isso, fique conosco e nos acompanhe. André, nós temos muitas perguntas para ti. Então, a gente selecionou algumas e a gente entende que é de suma importância, que eu acho que são perguntas que são da tua rotina. Acho que tu vai com facilidade aí poder responder. Mas acho que a pergunta que a gente mais ouve aqui dentro da Perfil e no dia a dia, no nosso dia a dia de atendimentos por toda a cidade, enfim, região, é o porquê que eu devo ir em busca de um correspondente e não ir no meu banco que eu tenho relacionamento. O que é diferente? Por que existe realmente essa diferenciação? Será que não é melhor eu ir no meu banco falar com o meu gerente do que ir na Apoio e falar com o André? O que tu me diz? Então, O que tu nos diz? vamos lá. O correspondente bancário, na verdade, o correspondente para o crédito imobiliário e para vários outros serviços, ele é muito comum já no mercado, ele já está até uma certa fama, o pessoal já espera esse atendimento. Os bancos, num determinado momento, entenderam que para atender melhor o cliente com pessoas especialistas nas áreas que são mais burocráticas e mais técnicas, eles precisavam de braços que pudessem trabalhar o mercado de uma forma ideal, conforme demanda, né? Sempre conseguindo respeitar os horários também do cliente. O horário bancário tem algumas peculiaridades. E aí foi criada essa figura que mundialmente é famosa, e vários países têm esse tipo de trabalho, que é um especialista vinculado à instituição financeira. Então, ele, para ser o correspondente bancário, tem que ser certificado, ele tem que estar vinculado a ter uma empresa responsável
vinculado às instituições bancárias e que tem a responsabilidade de defender, sim, o atendimento ao cliente e também a instituição que representa, né? Então, hoje, quando o cliente vai ser atendido pelo correspondente bancário, ele está sendo atendido indiretamente pelo banco que ele optou. O correspondente ele é validado por esse banco, né? Para defender aí a bandeira e atender bem os clientes como se fosse dentro da agência. Interessante que tu fez um comentário também que eu achei bem interessante, que muitos gerentes eles preferem, né? Eles te indicam muito porque preferem que seja um trabalho mais personalizado, né? Até com questão de horários. Claro que tem a questão do entendimento do perfil, mas a questão dos horários também acho que é um fator importante, né? Sim, a gente tem uma situação, como nós somos especialistas na área, e é uma área muito técnica, né? Bastante burocrática, com muitas peculiaridades, o que pode, o que não pode, qual que é a melhor oportunidade para o cliente ou não, e a gente vive isso no nosso dia a dia. A gente, hoje, o correspondente bancário, tem uma ação interna dentro do banco com as esteiras de aprovação de crédito, as esteiras jurídicas, a gente conversa com todas as áreas diretas para fazer os filtros de comprador, vendedor, imóvel. Nós solicitamos a avaliação dos imóveis em garantia. Então, toda a esteira do crédito passa dentro do correspondente. Hoje, o banco recebe o trabalho pronto, valida no final do ciclo esse trabalho para integralizar toda a questão documental, né, de fé pública e tal. E recebe o trabalho, a gente entrega o trabalho pronto para o banco, trabalho em parceria para que ele consiga fazer a parte comercial e atender o cliente na abertura da conta, e ficar com esse cliente na carteira para continuar a atender ele no longo do prazo todo, que vai ter a vida útil do financiamento e depois dele também, né? Uma coisa legal de falar é isso que tu comentou sobre a relação entre gerente e correspondente e cliente, né? Não tem hoje uma diferenciação, o banco não tem uma preferência em atender o cliente na agência, ele até tem a preferência contrária, né? Ele prefere que o correspondente atenda porque tem a certeza do bom atendimento e tem a certeza que vai ter mais agilidade no processo, porque são empresas que trabalham exclusivamente com essa rotina, e que vai entregar para ele lá, para ele fazer o trabalho dele já, né? A gente entrega a bola na cara do gol, né? Então, o nosso dia a dia acaba sendo muito parecido, né? Porque a tua parte de fazer intermediação é o que nós fizemos, né? A gente fica no meio do processo para que fique bom para as duas partes, para quem está contratando e para quem está disponibilizando, né, o produto em si. No nosso caso, os imóveis e no teu caso, né, o recurso do banco. Então, essa questão de análise de perfil e de realmente ser um especialista, eu acho que tu estava na live da semana de 15 dias atrás, hein? Tu falou especialista com uma propriedade diferente, hein? Mas a questão do trabalho é o mesmo que a gente fala sempre, né? Que é a questão de intermediar para o serviço ser melhor. E muitas vezes as pessoas acham que tem alguma vantagem em ir direto numa construtora ou ir direto num gerente, e não é bem assim, né? Realmente tem uma pessoa especializada que vai conseguir dar um suporte muito melhor. E mais ágil. Sim, a gente conversa, inclusive, né? Dentro do processo de atendimento, a gente conversa com a instituição bancária. Então, a gente tem toda essa questão de análise do cliente, de perfil. A gente, muitas vezes, intermedia essa situação para que o cliente não precise se deslocar para qualquer comitê de crédito ou parecer que seja necessário da instituição bancária. A gente intermedia isso para que o cliente realmente, hoje ele faz um atendimento online ou presencial para a gente poder explicar como funciona o produto, tirar as dúvidas, achar a melhor solução, né? O mercado tem um mix bem variado de produto, né? Hoje em dia, e fazer essa orientação ao cliente. Posterior ao atendimento, a gente trata toda a parte burocrática, a gente trata junto com cartórios, com prefeitura, com a instituição bancária de escolha do cliente, e entrega para ele com uma situação mais reativa. O cliente faz aquilo que a gente pede, né? Sem que ele tenha que se inteirar, ler, ir atrás de todas as coisas para conseguir. E que se ele fosse para uma agência, ele teria um serviço diferente do nosso. A gente tem um serviço proativo, o banco acaba tendo um serviço reativo. Tu vai ao gerente, tu leva os documentos, tu pede as coisas e o gerente faz aquilo de acordo com o que tu pediu, né? Então, eu acho que é o mesmo como tu linkou, o trabalho de vocês, né? Eu posso abrir a janela lá e olhar um monte de imóvel para comprar um imóvel. Eu não sei se ele está vendo, eu não sei como é que funciona a negociação, eu não sei se tem margem de negociação ou não, eu não sei se ele aceita o meu imóvel no negócio ou não.
E aí, quando eu estou tratando com alguém que está o dia inteiro fazendo isso, como vocês, corretores de imóveis qualificados, o caminho é muito mais curto. A jornada é prazerosa. Eu vou ao encontro da minha necessidade, que é o morar, que é o dinheiro, o crédito, enfim, e saio da jornada satisfeito porque eu consegui o que eu queria. Não arrumei um estresse, né? Não é uma Sim. jornada maçante. E a gente também bate bastante na tecla da questão da importância do tempo, né? Como o tempo, ele cada vez ele é mais importante, como a gente administra ele, e o serviço que vocês prestam também é muito importante nessa fase toda, que cada vez menos as pessoas querem se envolver com esse tipo de processo e ver que ir numa agência, ir num horário que o banco está disponível, agora também com horários reduzidos, né? E a gente percebe que trabalha bastante online também, agilidade no processo e segurança, né? Que é prestado porque as notícias todas estão dizendo que os bancos estão brigando, que as taxas estão ótimas. Depois eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre isso. Mas acho que agora, de repente, a gente vai abordar alguma história, algum case, alguma coisa assim, para poder exemplificar melhor essas partes todas que a gente está falando. O que tu acha, Rica? Eu acho que é super pertinente. Até queria compartilhar um case, assim, super válido, né? Muitas vezes o nosso cliente, ele não sabe se ele tem uma renda compatível ou se o imóvel que ele está comprando é compatível também. Então, aconteceu uma situação de clientes que eu estava atendendo que eu até achei bem interessante. Eles têm um potencial bem bacana para financiamento. Porém, o imóvel que eles escolheram, a gente teve que fazer o caminho inverso. Aprovou o crédito e depois entrou para a engenharia fazer a avaliação. Por quê? Porque tinha que bater os 80% a avaliação. Então, tinha que dar assim, aquele valor no limite. Se não desse, eles iriam ter que desembolsar um valor para complementar os 80%, mesmo eles tendo a renda para isso, né? Então, foi algo que eu tive que fazer o inverso e no final deu certo. Mas que é válido a gente abordar esse assunto, porque fica, às vezes, em dúvida, né? Isso é muito bacana. Essa interação do corretor com o correspondente acaba gerando esse tipo de diálogo e transmissão que a gente consegue entender a necessidade do cliente e muitas vezes criar oportunidade para que ele consiga concretizar o negócio que ele espera. O mercado imobiliário, ele é muito dinâmico, né? O imóvel, ele é único. Então, eu posso olhar um imóvel numa condição de tamanho, localização, que tem um preço diferente, distinto, e independente de eles terem algumas similaridades, eu posso querer o A e não o B, né? Exato. Então, a questão de preço é muito peculiar. Um imóvel é o único imóvel, não tem nenhum igual a ele. Por mais que seja num prédio e tenha parecidos, não tem. E às vezes o cliente quer aquele imóvel e ele acha que ele não vai alcançar. E ter a parceria do corretor e ter a parceria do correspondente faz com que a gente avalie e consiga estruturar a operação do crédito para conseguir atender a necessidade dele. Situações que tu pontuou muito legais trazer isso, porque a gente vê isso no dia a dia. O cliente, às vezes, tem o potencial e não sabe como administrar, não sabe que tem esse potencial, às vezes queria um imóvel lá em cima e está buscando uma situação abaixo, achando que é insuficiente. Não vê o mercado como oportunidade, né? A gente tem tido muitas oportunidades agora dos clientes que, quando a taxa Selic estava alta, a remuneração da renda fixa estava alta, a gente estava num momento de instabilidade para algumas coisas, o cliente reteu o recurso e reteu junto à vontade de comprar, porque ele estava lá com o dinheiro rendendo, tentando uma segurança. Exato. E a gente vê um movimento contrário agora, onde os clientes muitas vezes eles têm um recurso para aportar ou para começar a compra, e aí eles ficam na insegurança do o imóvel vale 500, 600, mas eu tenho os meus 200, 300 e eu não queria me descapitalizar, porque eu demorei para segurar essa quantia. Então eu queria daqui um pouco entrar lá com 100, 80, 50, porque eu vou ter que imobiliar, porque eu quero ter uma reserva de segurança. E aí isso às vezes faz com que evite o ímpeto dele de ir olhar e trocar essa ideia, né? E tanto vocês quanto a gente do correspondente está sempre de braços abertos para acolher o cliente e ouvir qual é a necessidade dele, de uma forma sem compromisso dele ficar atrelado ao negócio, né? Para a gente poder informar e trocar essas ideias. Os melhores negócios às vezes acontecem assim, o cliente chega lá, a gente entende que, bom, esse imóvel que tu precisa,
tu tá pagando esse preço, tu tem que chegar nessa cota. Informação, o mercado imobiliário hoje, na sua grande maioria, a cota máxima de financiamento é 80% do imóvel residencial. E aí, será que ele alcança os 20%? Ou será que ele está preparado para dar 50% e precisa só de 20%? Então, é legal. Essa questão do filtro de um bom corretor, entender a necessidade do cliente e conseguir achar o caminho mais curto para ele chegar no objetivo dele, faz toda a diferença. A gente atende o mercado hoje como um todo, a gente atende inúmeras construtoras e imobiliárias, e a gente vê muita diferença num profissional qualificado que tem intimidade com o processo, que conhece já como funciona, que traz o cliente para a gente já mastigado, já explicado para o cliente como as coisas funcionam, né? Então, tanto no correspondente quanto no corretor de imóveis, é óbvio que a eficiência, a precisão nas informações, ela é importante, mas esse acolher do cliente de entender a necessidade, tentar achar aquilo que o cliente procura, eu acho que é essencial, né? É o que tu fez nesse caso que tu relatou. Com certeza, e fez toda a diferença, porque isso é algo que a gente vem falando em diversas lives, né? O corretor, o papel dele, na verdade, é fazer toda essa orientação, né? Mesmo que não seja no primeiro momento para vender, e sim para orientar o cliente do que é, qual é a possibilidade dele, né? Porque se a gente só vislumbrasse a venda final, não faz sentido. E outra coisa, a informação do imóvel como um todo, ela tá muito fácil na internet. Tu pode abrir e digitar ali, imóvel XYZ em qualquer cidade, vai abrir uma lista. Mas aí, tu pegar o cliente e ver a real necessidade, aí que entra o papel do corretor, do correspondente, e que faz toda a diferença, né? Essas surpresas que tu comentaste aí em relação à capacidade de pagamento dos clientes, né? São interessantes, acontecem vários casos, principalmente nesse momento em que a gente tem taxas diferenciadas, né? A gente tem tido bastante surpresas positivas nesse sentido, de pessoas que antes achavam que era distante, né, a realização de um sonho, e agora com as novas alternativas, poder sim pensar na concretização do desejo de ter um imóvel, né? Então, aproveitando isso, André, eu não sei como é que tá a tua demanda ultimamente, nos últimos meses. Nós aqui na imobiliária, a gente tem tido uma demanda alta, em função da procura e de todas essas facilidades. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que está hoje a tua demanda e o porquê que ela ficou alterada nesse período aqui. Digamos, uns 3 meses para cá, será? Estou errada? Me corrige. Então, eu trouxe até alguns números para trazer para a informação da turma, que eu acho que qualifica essa informação que tu traz. Sim, a demanda está aumentando de uma forma exponencial. A gente está aprendendo a lidar com essa demanda nova que a gente estava acostumado no passado e que teve uma diferença porque as taxas descolaram, o dinheiro ficou caro, né? Uma série de variáveis que fez com que o mercado tivesse algumas alterações e que gerou a oportunidade agora também, né? A taxa de juros ela está muito interessante, é uma das menores, é a menor taxa de juros da história do crédito imobiliário, com recursos da poupança, tá? Os bancos têm um apetite para ter um diferencial e apresentar um risco diferente para o cliente e incentivar o crédito imobiliário. E, principalmente, com a taxa reduzida, aquele cliente que tinha uma renda X, que conseguia financiar um valor Y, hoje ele consegue talvez um valor maior que Y. Porque com a taxa reduzida, faz com que com a mesma prestação ele consiga tomar um crédito maior e, às vezes, atingir aquele imóvel que é o ideal, né? O que a gente sentia que travava um pouco era o cliente olhar, olha, eu queria esse aqui. E eu alcanço aquele lá, sabe? Exato. E aí não motiva. E agora o cliente está alcançando o desejo. É verdade. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou trazendo valores nominais, tá? Não fiz a correção no período, mas assim, o primeiro semestre de 2020, tá? Em concessão de crédito imobiliário, considerando construção, reforma e ampliação e aquisição de imóveis residenciais, isso é só residencial, a gente tem, no primeiro semestre de 2020,
um total de 54,1 bilhões de reais injetados no mercado de crédito imobiliário para imóvel residencial. Para fazer um comparativo, o nosso melhor ano tinha sido 2014, onde o primeiro semestre deu 53,2 bi. Então, em 2020, a gente já passou 1 bi do que a gente emprestou no primeiro semestre de 2014, que foi um ano modelo, 2012, 13, 14, quando o mercado cresceu, se consolidou, né, e estava trabalhando a pleno, assim, um pleno giro, né, oferta e demanda acontecendo direto. Então, a gente tem, para vocês terem uma ideia, em 2014, um total de 112 bi de crédito, tá? Então, no segundo semestre, ele foi mais expressivo que no primeiro semestre, mas quase que 50-50. E a gente tem um mês de julho, que é o último valor que saiu, em 10,8 bi, que já é acima da média mensal do último semestre. Então, tá bem legal. E outras coisas também interessantes que eu trouxe aqui, que eu pesquisei, a gente está tratando de um índice, existe a ABCIP, a ABCIP é a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Ela fornece para a gente vários índices e informações de mercado que balizam também, ajudam a gente a saber o termômetro para o que está acontecendo e como realmente está acontecendo. Tem um índice relativamente novo, tá, que é medido pela FGV, enfim, que é o IGMI-R. O IGMI é o Índice Geral de Mercado Imobiliário Residencial. Nós tínhamos de mercado como um todo, considerando imóvel comercial, mas a gente tem agora esse índice. E isso considera em cima dos laudos de avaliação dos bancos para o crédito a questão de variação de preço dos imóveis. Seria como o INCC e o IGPM? O IGPM é o Índice Geral de Preços, né? A mercado, enfim, tem o IPCA, que é inflação, mede de outra forma, o INCC, que é o Índice Nacional aí da questão da construção civil, que é direto do segmento de custo de produção e etc. Esse IGMIR é só de valor de variação dos laudos de avaliação das instituições financeiras de crédito imobiliário e poupança para imóveis residenciais. Tá? Aí eu fiz um comparativo assim, sucinto, e a gente teve, em 2017, um índice empatado, ou seja, não teve correção de preço, ele deu menos 0,6 no ano. Em 2018, ele deu 0,64 de aumento. Em 2019, ele teve 4,11. E a gente tem em 2020, 6,98 no semestre. Então, o acréscimo de preço, de média, de laudo, de avaliação de imóvel de financiamento, ele subiu 6,98 nesse último semestre. Mostra que os preços estão voltando a retomar. Exato. Mostra um movimento claro de mercado que o crédito favoreceu o mercado, os negócios estão acontecendo. A gente vê direto os vendedores, inclusive, eu tinha um imóvel ofertado tal, que eu estava há um ano ofertando e eu não vi a saída, e agora eu tenho 3 interessados. Por favor, senhor correspondente, me ajuda a aprovar, porque eu tenho que escolher um dos 3. Né? Tem uma linha de tempo ali de contrato. É tão bom ouvir isso, até utilizando a fala do Davi, contra fatos não tem argumentos. Exato. Sabe que a gente iniciou esses bate-papos em maio, acho que foi, né? Acredito que sim. E tudo estava muito tumultuado, obscuro, muita especulação, nenhuma informação, e nós batíamos forte na tecla que os preços eles não iam reduzir. Exato. Os nossos questionamentos diários eram: agora vai ter um monte de coisa para vender, os preços vão cair, a situação é mundial, e a gente disse, gente, não, os preços eles podem estagnar até um período. Depois de um período, eles vão começar a aumentar, e a questão do gráfico ele vai subir na questão da valorização dos imóveis. E tu falando que a avaliação do banco também está nesse formato, é mais um argumento que a gente consegue validar, né? Essa nossa teoria do início, que a gente chega hoje com esses argumentos, enfatizando que realmente estamos com as informações precisas para apresentar para as pessoas que buscam, né, fazer um investimento. E melhor ainda, que o valor do metro quadrado também ele está voltando à realidade
né, do que se pratica da realidade, enfim, da cidade, da região. Então é bem bom ouvir tu falar isso, assim, fico feliz, super otimista. Não, são dados concretos. A gente tem uma concessão de crédito em números de contratos, em volume de contratação muito expressiva para o primeiro semestre. E isso, se a gente fizer um cenário geral de momento que a gente vive, hoje a gente vive um momento um pouco peculiar. A gente saiu de uma situação de crise de 2014, 15, 16, enfim, instabilidade não só na questão política, econômica, mas até de segurança, né? Que daí quando a gente está no meio de uma situação que a gente não domina, muitas vezes a gente fica inseguro e faz o quê? Se retrai. E aí a gente viu isso acontecer direto no mercado. Os clientes querendo fazer proposta de compra de imóvel, como se tivesse todo mundo falindo. E não é verdade. Na verdade, teve um período diferente, distinto, se acharam alternativas, e a gente está num primeiro semestre de 2020 que parece um primeiro semestre de 2014, que foi um ano excelente para o mercado imobiliário, muita compra e venda. A gente brincava, né? Estava dentro de uma realidade tão comum que a gente brincava com os clientes: imóvel é cheque na mão, tu não sabe o que fazer, compra um imóvel. Exato. Tu tá fazendo assim, ó, vai de olho fechado que assim, ó, no pior negócio tu faz um bom negócio, né? Era o que acontecia no mercado de uma forma geral. E também estava discrepante de uma realidade regular, né? Quando o mercado tem muita especulação, ele também trata de uma forma nociva para as pessoas que estão envolvidas, porque às vezes tem gente perdendo dinheiro e quando alguém está ganhando muito, às vezes ele está ganhando o que alguém está perdendo, né? Não está todo mundo ganhando junto. E o imóvel, ele tem um propósito, que é morar, que é qualidade de vida, né? Então ele tem a questão do investimento, show de bola, é válido, funciona, é um mercado totalmente consolidado para isso, mas ele também não pode perder o propósito. E agora eu acho que está numa situação regular, sabe? As taxas de juro, concluindo a tua pergunta de antes, os bancos hoje têm taxa indexada com IPCA, que é o índice de preços de consumidor amplo, que seria a inflação, né? Falando. Tem taxa vinculada à poupança, tem taxa indexada na TR, tem taxa fixa, então, são várias situações. Tem tabelas de amortizações diferentes que ficou muito tempo no mercado sem se praticar. Hoje os bancos praticam a tabela SAC, tanto com a tabela Price, muitos bancos estão com a possibilidade de ficar com uma prestação que fique constante durante o pagamento do financiamento e que faça com que dentro do orçamento aquele financiamento caiba, né? Exato. Então, às vezes, o cliente vai conseguir tomar o crédito que ele realmente precisa dentro de uma prestação que fique adequada dentro do bolso dele, e inclusive dentro das perspectivas dele de mercado, se futuramente vai ter eu acredito que o mercado vai para esse sentido ou para aquele sentido. Bom, nós temos os dois produtos. Conforme as tuas crenças, o teu conhecimento, o que tu, né, a tua perspectiva, tu pode optar o produto que se adequa a ti, né? Não tem mais uma situação, é isso que eu tenho no meu balcão, quer, não quer, paciência, né? E a briga dos bancos tá legal. Então, um banco vai lá, lança uma taxa, outro banco vai lá, lança outra. A gente está tendo muita novidade no mercado, isso era uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia. De assessoria de imprensa de banco né? Hoje, quanto tempo faz que a gente não via uma propaganda no Jornal Nacional de Crédito Imobiliário? Sim, é verdade. Ontem tivemos uma notícia também, né? Sim, então, só qual que é o lugar mais caro para a gente anunciar hoje? O horário nobre, né? Se tem interesse em anunciar no horário nobre, tu me perguntaste, desculpa, Cláudia. Ontem a gente teve uma outra notícia também de outro banco aí possibilitando uma outra taxa, né? Isso, o Itaú entrou no mercado com a possibilidade agora de fazer uma taxa que varia de acordo com a poupança e que tem a correção pela TR. Então, aquele cliente que às vezes acredita que a poupança ele vai deixar, até de uma forma onde ele aplica e tem uma remuneração, ele tem uma taxa que ele sabe que é aquilo que ele vai pagar, um indexador totalmente factível, ATR, está consolidado para contrato de longo prazo, tem uma volatilidade baixa, até em momentos de crise teve uma volatilidade bem tranquila e regular, sabe? Que dá a segurança de tu fazer o teu financiamento, comprar o teu imóvel e não chegar no final do contrato com saldo residual, com um problema para resolver, e sim com uma solução, né? A tua morada, a tua casa em dia e um investimento. Tem que trazer paz, né? Exatamente. A gente sempre fala, né?
Além de realizar o sonho, quando o imóvel é adquirido para moradia, tem que te trazer paz do início ao fim da negociação, né? Não é só depois que tu vai morar, né? Mas tem que te trazer sossego, alegria, felicidade, né? Até tem uma frase que diz: já viu alguém triste comprando imóvel? Não pode, né? Tem que estar feliz. Não pode, tem que estar feliz, é verdade. Não, é bem isso aí. A gente sente o momento está muito favorável, está muito bacana. As pessoas, os perfis de consumo daquele que tem a necessidade de moral, daquele que está querendo. Aconteceu muito nesse período, e eu acho que a liberação do crédito também está atrelada a isso, que os imóveis de médio e alto padrão tiveram alta saída. Exato. A procura por esses imóveis está muito grande e, por causa do momento, as pessoas acabam também buscando muito a casa, a construção da casa. Hoje tem viabilidade para se comprar um terreno financiado e construir a casa financiada também. Isso tem saído muito, Essa né? possibilidade. A pessoa vai de encontro ao terreno que ela necessita, vai às aprovações de projeto com as entidades responsáveis, prefeitura, órgãos e tal. E a gente consegue fazer o financiamento da produção dessa obra como um financiamento residencial convencional de um imóvel pronto também. Então, aquele cliente que às vezes tinha uma reserva, que ele ficou guardando nesse período, olhando as coisas um pouco dos bastidores, ele está com um apetite, ele está querendo então colocar esse dinheiro que hoje na renda fixa não está rendendo muito. A renda variável acaba sendo uma alternativa para o conhecedor, porque não é todo mundo, né? A gente acabou de ter uma situação de muita volatilidade e quem estava se aventurando às vezes tem um pouquinho de receio agora, porque pode ter perdido um pouco de dinheiro. E aí o que vem na mente de novo no investimento? O imóvel. Ou melhorar a minha casa, ou trocar de apartamento. Isso tem acontecido direto, a gente tem muito contrato, inclusive, de alto valor. Fazia muito tempo que a gente não emprestava valores. O ticket médio de empréstimo, ele era de 300, 250, 200. E agora a gente está com muitos financiamentos de 600 mil, 800 mil, 1 milhão de reais, que era uma coisa um pouco mais difícil de achar no mercado, né? Há alguns anos atrás a turma estava mais... porque a taxa estava mais cara. Exatamente. Nós chegamos a 13, quase 14%, né? Então, e hoje, visto o que a gente está ali a 3,99 até 3,99, né? Que se fala. Então, Hoje a menor taxa de juros que a gente tem é 2,95 da Caixa Econômica Federal, exatamente. tratando do IPCA, né? Na linha que é indexada pelo IPCA. E depois as outras linhas do mercado... Certo. Como? Deixar tu que é especialista falar o número certo. Que isso, por favor. Pode ter certeza que eu estou aprendendo muito com vocês também, no dia a dia, aí, nas trocas. Aí. A gente tem taxas indexadas com indexadores mais voláteis, como o IPCA, que dependem muito mais da inflação, corrigindo o teu contrato. Então, as taxas são muito menores, 2%, 3%, né? E nós temos indexadores, nós temos, inclusive, financiamento sem indexação, né? Que é a taxa fixa. Aquele cliente que ele tem um receio de ficar correndo qualquer situação de variável do mercado, ele pega uma taxa fixa em torno de 8,5% a 9%. 8,5% a 9% ao ano é muito mais baixo do que tinha nas taxas com indexador, com variação a questão de 2 ou 3 anos atrás. Exato. Não de muito tempo atrás. Então, até aquele cliente mais conservador, que não quer correr nenhum risco, ele consegue uma taxa atrativa. É verdade. E aquele mais arrojado, que às vezes tem uma intenção, eu vou pegar como uma oportunidade, eu quero fazer o crédito aqui para não me descapitalizar, mas eu tenho um acréscimo, um aporte mensal, semestral, anual, que faça sentido para mim eu antecipar e pagar em 2, 3, 4, 5 anos. Às vezes ele aproveita um momento de mercado como esse, pega o indexador do IPCA, que é um indexador que agora, o IPCA, ele está controlado, a inflação está controlada, faz o pagamento no curto prazo e se beneficia disso. Com certeza. Eu vejo tu falando da taxa de 9% e eu volto alguns anos atrás e me vejo correndo muito para buscar e ter uma notícia maravilhosa e conseguir uns 9% em algum banco. Então, exatamente. Já era, nossa, só consegui 9%, tá maravilhoso. Os 9%. Nós tínhamos do Procotista, vocês lembram da linha do Procotista? Sim, Procotista. Daí ficava um período, daí saía. Então, naquele período que tinha o recurso, a gente captava, voltava o atendimento para aqueles clientes que podiam se enquadrar naquela modalidade. É verdade. E hoje a gente consegue focar muito mais, né,
na questão do desejo mesmo do cliente, consegue ter mais liberdade, né? De poder ter essa tranquilidade de poder trabalhar com essas taxas, né? Tão reduzidas. Uma coisa que eu acho legal deixar claro para a turma que está nos assistindo é o seguinte: o crédito imobiliário, quando tu contrata ele, tu contratou o crédito imobiliário com uma taxa X, essa taxa perdura até o final do seu contrato. Ótimo. Então, por isso que também o momento se torna muito oportuno, porque a gente está vivendo ele agora e a gente viveu volatilidades de taxa de juros muito grandes, em curto espaço de tempo, né? Quando o mercado estava excelente, lá em 2012, 13, 14, as taxas estavam em 8, 8,5, 8,7. O meu imóvel eu financei em 2014 e peguei 8,75 de taxa. Hoje, se eu pegasse a mesma modalidade de crédito com os mesmos valores, eu estaria pegando uma taxa de 7%. Eu acho que tu tem que comprar um imóvel, André. Agora é o momento, entendeu? Tem umas Eu tô olhando para não ir atrás. Os canais eu tenho certeza onde eu vou comprar. E tu sabe que uma das perguntas que mais nos chegam é a seguinte: posso financiar um terreno? Então, isso aí é legal. Essa é a grande novidade que a gente gostaria de passar essa informação em primeira mão para os nossos ouvintes e todo mundo que nos acompanha. O que mudou agora na modalidade do financiamento para o terreno, né? Que essa é uma notícia dos últimos dias, né, André? Uma notícia agora, há pouco tempo, a Caixa Econômica Federal retomou a linha de financiamento de lote urbanizado, que era uma demanda muito latente do mercado. A gente tem vários, pegar por Caxias do Sul, que é a nossa praça, tem um monte de urbanizadora com lote bacana, um loteamento bom, que viabilizou nos últimos tempos, tanto do loteamento aquele mais afastado, o lote menor, até o lote maior, num condomínio fechado. Tem oferta hoje, né? A gente passou por um tempo que não tinha muita oferta, eram 2 ou 3 lugares específicos que tinham oferta. E aí, quando começou a oferta, encerrou a linha de crédito. Mexeu no mercado e encerrou a linha de crédito. E agora voltou essa linha, ela voltou forte, voltou com uma taxa de juros muito atrativa, muito próxima da taxa residencial. Tá? O terreno, ele tem hoje 240 meses de prazo máximo para contratação. As urbanizadoras estavam tentando financiar direto, né, a 60, 80 meses. E às vezes tu não tem a garantia, porque tu vai pagando e tudo pode acontecer, né? E o financiamento não. O financiamento, tu faz o financiamento no momento que tu assina o contrato tem força de escritura pública e com ele que a gente já transmite o imóvel para o comprador. Então, ele vai pagar os impostos da prefeitura, o ITBI, vai pagar os emolumentos do cartório de registro de imóveis e transmitir aquele imóvel para o nome dele. Ele já é o proprietário do imóvel e o compromisso dele é do pagamento da dívida. Ele não fica 60 ou 80 meses à mercê de, às vezes, na hora perder o emprego, ter uma dificuldade, alguma situação, e muitas vezes, pelo prazo ser mais curto, mais justo, a prestação era muito maior do que ele podia pagar, né? Ele tinha que se apertar para comprar o terreno. Então, 240 meses... Essa questão as construtoras urbanizadoras sempre pensando em facilitar e viabilizar a negociação, né? Mas uma coisa muito clara, que a gente aprendeu muito nas nossas aulas de direito imobiliário, é assim: quem não registra não é dono, né? Então, o fato de ir para um crédito imobiliário e ter essa escritura na tua mão com o teu nome é uma segurança, que é a paz que a gente falou antes, né? O contrato de compra e venda, o instrumento particular, ele tem um compromisso, sim, ele é extremamente necessário e, né, em toda transação imobiliária, porque ele garante direitos e te dá alguns deveres, mas a transferência tá no registro, tá na escritura pública, tá em colocar o imóvel no teu nome e consolidar aquelas informações que previamente foram determinadas num instrumento particular de compra e venda, né? Então, o compra e venda só por compra e venda, o contrato de gaveta, que é popularmente conhecido, sim, ele não te dá uma segurança futura ou para qualquer... Tu fica à mercê de problemas que possam acontecer contigo, o proprietário, com a terra, com qualquer tipo de situação. Para falar do terreno, 240 meses é o prazo máximo de financiamento pela Caixa Econômica Federal. A cota máxima de financiamento está em 70% do valor do imóvel. Então, um terreno de 100 mil reais, o cliente consegue financiar até 70 mil. E o financiamento mínimo diminuiu para 50 mil reais.
Que aqui em Caxias do Sul, qualquer lote, né, atende, né? Um lote hoje de 71 mil reais já é possível financiar. Muito bacana, maravilha. Mas assim, quero comprar um terreno, 100 mil. Não dá. Exato. Não dá para financiar. Exatamente. A gente caía nessa. E principalmente esse público que tem um terreno de 100, 150, 200. Que tem o interesse em se antecipar, comprar o terreno, se organizar para construir a casa. Isso. Às vezes precisa daquele empurrão para começar essa jornada e ele não tinha, ele estava desassistido, né? Exato. Eu tenho até uma informação de uma organizadora que a gente atende, que é cliente há muitos anos e um pessoal muito bacana, que eles nos passaram, a gente fez um café da manhã também pelo Zoom com os corretores ali, parceiros da urbanizadora, foi bem bacana, para tratar do financiamento do terreno, que é o produto, né, principal deles. E eles comentaram que nos últimos 3 meses eles venderam 52 lotes. Sim. O que para eles era uma realidade de vender às vezes num ano inteiro ou até não chegar num ano inteiro nesse volume de vendas por causa do financiamento imobiliário e por causa do momento também, né? Que tá todo mundo assim, tá dando um dedinho para comprar uma casa, às vezes tem um pátio, né? É um perfil bem explorado. Acho que uma boa parte do mercado tá interessada também, né? Na casa, na construção. E tem o financiamento também na construção, para quem já tem o terreno, poder financiar a construção da obra, né? Isso tá bem consolidado, funciona muito bem também. Mas uma pergunta, se eu for financiar então esse terreno, eu posso usar meu FGTS como parte de pagamento, como entrada? Excelente pergunta. A utilização do fundo de garantia, ela é única e estritamente para a compra do imóvel residencial. Tá? Vou falar a frase inteira que depois a gente esmiuça ela, mas é para aquisição de um imóvel residencial urbano na cidade onde o proponente trabalha e ou reside, ou cidades limítrofes ou região metropolitana dessa cidade onde ele trabalha e ou reside. O imóvel deve ser residencial, obviamente, e ele não pode ter nenhum imóvel nessas regiões citadas, na cidade onde trabalha ou reside, metropolitana e limítrofes. E ele não pode ter um financiamento ativo em nenhum lugar de todo o território nacional, residencial, obviamente, não pode ter financiamento. Então, o terreno não dá para usar, porque ele não é, o terreno se financia dentro do sistema financeiro imobiliário. O imóvel residencial, muitas vezes, dentro do sistema financeiro habitacional. O SFH é para imóveis residenciais até R$1.500.000, tá? Isso Brasil. Que é onde o cliente pode utilizar o fundo de garantia como uma parcela da entrada no pagamento desse imóvel, tá? Que auxilia, seja no programa social do Casa Verde e Amarela, que também é uma novidade agora, né? O governo trocou o Minha Casa Minha Vida, fez algumas alterações, está fazendo alguns incrementos e lançou o Casa Verde e Amarela. E para os imóveis também residenciais até R$1.500.000, que atendam essas condições que eu comentei agora. André, sabe que a gente teria tempo aqui e assunto para falar assim até a meia-noite, né? 24 horas, né? Mas para variar, nosso tempo já esgotou há tempo, só que assim, o assunto ele é tão importante e é de tanta valia que não tinha como a gente encurtar, tá? Embora acredito que a gente tenha que fazer um segundo encontro para a gente falar um pouquinho mais sobre os financiamentos. Mas a gente queria, antes de mais nada, te agradecer mais uma vez. Para nós, tu é um dos nossos parceiros aqui da Perfil e também nós te temos como referência no mercado de crédito imobiliário aqui em Caxias. Então, a gente se sente muito seguro em atender nossos clientes e, vai lá na André da Apoio, ele vai te dar todo um suporte, agilidade. Então, é algo que a gente se sente seguro também na hora de encaminhar o financiamento, porque a gente sabe nas mãos que a gente está entregando. Então, a gente te agradece imensamente a oportunidade e todo o teu conhecimento, porque a tua bagagem é vasta, né? Eu fico muito feliz de agregar. Também quero falar, né? Preciso falar. André, faço das minhas palavras a Stephanie e eu sou muito grata que tu participou da nossa live e deixou registrado e o teu conhecimento aqui para quem está nos assistindo. O nosso objetivo aqui é bater um papo e passar as informações para todo mundo. Não tem por que a gente ficar com conhecimento guardado entre nós, se o que a gente conhece
vai poder ajudar um monte de gente. Então, esse benefício que a internet está nos trazendo, né, a oportunidade de poder conversar ao vivo aqui, depois ficar registrado, é um avanço que a gente não pode desperdiçar. Então, eu também agradeço imensamente a tua presença e a quem ficou com a gente até agora. Agradeço também os comentários. O Jungles ali comentou que são pessoas inteligentes. Obrigada. Tem muita gente aí comentando. Muitos colegas de profissão, colegas clientes. de profissão, que é muito importante também para todos, né, ter essas informações. E, obrigada mesmo de coração para todo mundo que esteve com a gente hoje. Em especial para ti. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. Para mim é super bacana me sinto lisonjeado pelo convite. Eu vi todas as pessoas que vocês entrevistaram, todas as referências, pessoas de destaque, né? E quando vocês me colocaram dentro desse grupo e me convidaram, eu me senti muito lisonjeado, estou muito feliz de participar. A Perfil é uma parceira de negócios de extrema importância na nossa carteira de clientes, uma das mais relevantes no mercado caxiense, né? É uma imobiliária que é referência no mercado e que todos ou conhecem ou já ouviram falar, e a reputação é extremamente positiva. Então, eu faço questão de atrelar a marca da Apoio, que é a minha principal empresa de crédito imobiliário vinculada à Caixa Econômica Federal, a Perfil Imóveis, que isso acho que agrega, né? E concordo com vocês, a informação ela tem que ser compartilhada, a gente troca essa ideia constantemente com os clientes e está aberto para acolher as dúvidas de todo mundo, quem vê a live, quem quiser escrever, quem quiser chamar, a gente fica à disposição para responder essas perguntas e auxiliar a turma toda. A Apoio é uma empresa que tem mais de 10 anos de mercado. Nós temos uma equipe especializada com 6 pessoas que atendem exclusivamente o crédito imobiliário na linha da Caixa Econômica Federal. E a gente está disposto a todas essas empreitadas, as lives, os vídeos todos, a fazer parte, porque contribuindo, a gente faz muito negócio, trazendo informação, e amizade também, né? A gente acaba conhecendo muita gente sensacional aí nesse meio, trocando ideia, é muito agregador. Eu agradeço imensamente aí o convite. Estendendo também para as meninas lá que estão sempre nos auxiliando, muito ágeis. O nosso agradecimento. Transmito o nosso agradecimento, nosso abraço para elas. E a gente, em nome dos colegas que estão aí também, a gente também te agradece, né? E até a próxima, então, né? Vamos marcar um segundo encontro aí, que eu acho que sempre vai ter novidades e a gente quer referência nas novidades, nas notícias reais, né? Não nas fake news. Com certeza, contem comigo, faço questão aí, é só marcar a data e o horário que eu estarei presente. Perfeito. André, obrigada mais uma vez, fica bem e falamos então. Show de bola, obrigado meninas, boa noite para vocês, bom descanso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. A gente tinha 1 ou 2 players que dominavam o mercado como um todo, e hoje a gente tem vários bancos interessados e brigando pelo seu espaço. Os bancos têm lançado produtos com métodos de cálculo e com indexadores, com taxas de juros diferentes para tentar ter um diferencial e apresentar um risco diferente para o cliente e incentivar o crédito imobiliário. E principalmente com a taxa reduzida, aquele cliente que tinha uma renda X, que conseguia financiar um valor Y, hoje ele consegue talvez um valor maior que Y, porque com a taxa reduzida faz com que com a mesma prestação ele consiga tomar um crédito maior e às vezes atingir aquele imóvel que é o ideal, né? O que a gente sentia que travava um pouco era o cliente olhar, olha, eu queria esse aqui. E eu alcanço aquele lá, sabe? Exato. E aí não motiva. E agora o cliente está alcançando o desejo. É verdade. Então, para vocês terem uma ideia, estou trazendo valores nominais, tá? Não fiz a correção no período, mas assim, o primeiro semestre de 2020, tá? Em concessão de crédito imobiliário, considerando construção, reforma e ampliação e aquisição de imóveis residenciais, isso é só residencial, a gente tem, no primeiro semestre de 2020, um total de 54,1 bilhões de reais injetados no mercado de crédito imobiliário para imóvel residencial. Para fazer um comparativo, o nosso melhor ano tinha sido 2014, onde o primeiro semestre deu 53,2 bi. Então, em 2020, a gente já passou 1 bi do que a gente emprestou no primeiro semestre de 2014.
que foi um ano modelo, 2012, 13, 14, quando o mercado cresceu, se consolidou, né, e estava trabalhando a pleno, assim, um pleno giro, né, a oferta e demanda acontecendo direto. Então, a gente tem, para vocês terem uma ideia, em 2014, um total de 112 bi de crédito, tá? Então, no segundo semestre, ele foi mais expressivo que no primeiro semestre, mas quase que 50-50. E a gente tem um mês de julho, que é o último valor que saiu, em 10,8 bi, que já é acima da média mensal do último semestre. Então, tá bem legal. E outras coisas também interessantes que eu trouxe aqui, que eu pesquisei, a gente está tratando de um índice... existe a ABCIP. A ABCIP é a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Ela fornece para a gente vários índices e informações de mercado que balizam também, ajudam a gente a saber o termômetro para o que está acontecendo e como realmente está acontecendo. Tem um índice relativamente novo, tá, que é medido pela FGV, enfim, que é o IGMI-R, o Índice Geral de Mercado Imobiliário Residencial. Nós tínhamos de mercado como um todo, considerando imóvel comercial, mas a gente tem agora esse índice. E isso considera, em cima dos laudos de avaliação dos bancos para o crédito, a questão de variação de preço dos imóveis. Seria como o INCC e o IGPM? O IGPM é o Índice Geral de Preços, né? A mercado, enfim, tem o IPCA, que é inflação, mede de outra forma, o INCC, que é o Índice Nacional aí da questão da construção civil, que é direto do segmento de custo de produção e etc. Esse IGMIR é só de valor de variação dos laudos de avaliação das instituições financeiras de crédito imobiliário e poupança para imóveis residenciais. Tá? Aí eu fiz um comparativo assim, sucinto, e a gente teve, em 2017, um índice empatado, ou seja, não teve correção de preço, ele deu menos 0,6 no ano. Em 2018, ele deu 0,64 de aumento. Em 2019, ele teve 4,11. E a gente tem em 2020, 6,98 no semestre. Então, o acréscimo de preço, de média, de laudo, de avaliação de imóvel de financiamento, ele subiu 6,98 nesse último semestre. Mostra que os preços estão voltando a retomar. Exato. Mostra um movimento claro de mercado que o crédito favoreceu o mercado, os negócios estão acontecendo. A gente vê direto os vendedores, inclusive, eu tinha um imóvel ofertado, tal, que eu estava há um ano ofertando e eu não vi a saída, e agora eu tenho 3 interessados. Por favor, senhor correspondente, me ajuda a aprovar, porque eu tenho que escolher um dos 3. Né? Tem uma linha de tempo ali de contrato. É tão bom ouvir isso, até utilizando a fala do Davi, contra fatos não tem argumentos. Exato. Sabe que a gente iniciou esses bate-papos em maio, acho que foi, né? Acredito que sim. E tudo estava muito tumultuado, obscuro, muita especulação, nenhuma informação. E nós batíamos forte na tecla que os preços eles não iam reduzir. Exato. Os nossos questionamentos diários eram: agora vai ter um monte de coisa para vender, os preços vão cair, a situação é mundial. E a gente disse: gente, não. Os preços eles podem estagnar até um período. Depois de um período, eles vão começar a aumentar. E a questão do gráfico, ele vai subir na questão da valorização dos imóveis. E tu falando que a avaliação do banco também está nesse formato, é mais um argumento que a gente consegue validar, né? Essa nossa teoria do início, que a gente chega hoje com esses argumentos, enfatizando que realmente estamos com as informações precisas para apresentar para as pessoas que buscam, né, fazer um investimento. E melhor ainda, que o valor do metro quadrado também ele está voltando à realidade, né? O que se pratica da realidade, enfim, da cidade, da região. Então, é bem bom ouvir tu falar isso, assim. Fico feliz. Super otimista. São dados concretos. A gente tem uma concessão de crédito em números de contratos, em volume de contratação muito expressiva para o primeiro semestre. E isso, se a gente fizer um cenário geral,
de momento que a gente vive. Hoje a gente vive um momento um pouco peculiar. A gente saiu de uma situação de crise de 2014, 15, 16, enfim, instabilidade não só na questão política, econômica, mas até de segurança, né? Que daí quando a gente está no meio de uma situação que a gente não domina, muitas vezes a gente fica inseguro e faz o quê? Se retrai. E aí a gente viu isso acontecer direto no mercado. Os clientes querendo fazer proposta de compra de imóvel, como se tivesse todo mundo falindo. E não é verdade. Na verdade, teve um período diferente, distinto, se acharam alternativas, e a gente está num primeiro semestre de 2020 que parece um primeiro semestre de 2014, que foi um ano excelente para o mercado imobiliário, muita compra e venda. A gente brincava, né? Tava dentro de uma realidade tão comum que a gente brincava com os clientes: imóvel é cheque na mão, tu não sabe o que fazer, compra um imóvel. Exato. Tu tá fazendo assim, ó, vai de olho fechado que assim, ó, no pior negócio tu faz um bom negócio, né? Era o que acontecia no mercado de uma forma geral. E também estava discrepante de uma realidade regular, né? Quando o mercado tem muita especulação, ele também trata de uma forma nociva para as pessoas que estão envolvidas, porque às vezes tem gente perdendo dinheiro, e quando alguém está ganhando muito, às vezes ele está ganhando o que alguém está perdendo, né? Não está todo mundo ganhando junto. E o imóvel, ele tem um propósito, que é morar, que é qualidade de vida, né? Então ele tem a questão do investimento, show de bola, é válido, funciona, é um mercado totalmente consolidado para isso, mas ele também não pode perder o propósito. E agora eu acho que está numa situação regular, sabe? As taxas de juro, concluindo a tua pergunta de antes, os bancos hoje têm taxa indexada com IPCA, que é o índice de preços de consumidor amplo, que seria a inflação, né? Falando. Tem taxa vinculada à poupança, tem taxa indexada na TR, tem taxa fixa, então, são várias situações. Tem tabelas de amortizações diferentes que ficou muito tempo no mercado sem se praticar. Hoje os bancos praticam a tabela SAC, tanto com a tabela Price. Muitos bancos estão com a possibilidade de ficar com uma prestação que fique constante durante o pagamento do financiamento e que faça com que dentro do orçamento aquele financiamento caiba, né? Exato. Então, às vezes, o cliente vai conseguir tomar o crédito que ele realmente precisa dentro de uma prestação que fique adequada dentro do bolso dele, e inclusive dentro das perspectivas dele de mercado, se futuramente vai ter... eu acredito que o mercado vai para esse sentido ou para aquele sentido. Bom, nós temos os dois produtos. Conforme as tuas crenças, o teu conhecimento, o que tu, né, a tua perspectiva, tu pode optar o produto que se adequa a ti, né? Não tem mais uma situação, é isso que eu tenho no meu balcão, quer, não quer, paciência, né? E a briga dos bancos tá legal. Então, um banco vai lá, lança uma taxa, outro banco vai lá, lança outra. A gente está tendo muita novidade no mercado, isso era uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia. De assessoria de imprensa de banco né? Hoje, quanto tempo faz que a gente não via uma propaganda no Jornal Nacional de Crédito Imobiliário? Sim, é verdade. Ontem tivemos uma notícia também, né? Sim, então, só para concluir, qual que é o lugar mais caro para a gente anunciar hoje? O horário nobre, né? Se tem interesse em anunciar no horário nobre, tu me perguntaste, desculpa, Cláudia. Ontem a gente teve uma outra notícia também de outro banco aí possibilitando uma outra taxa, né? Isso, o Itaú entrou no mercado com a possibilidade agora de fazer uma taxa que varia de acordo com a poupança e que tem a correção pela TR. Então, aquele cliente que às vezes acredita que a poupança ele vai deixar, até de uma forma onde ele aplica e tem uma remuneração, ele tem uma taxa que ele sabe que é aquilo que ele vai pagar, um indexador totalmente factível, a TR, está consolidado para contrato de longo prazo, tem uma volatilidade baixa, até em momentos de crise teve uma volatilidade bem tranquila e regular, sabe? Que dá a segurança de tu fazer o teu financiamento, comprar o teu imóvel e não chegar no final do contrato com saldo residual, com um problema para resolver, e sim com uma solução, né? A tua morada, a tua casa em dia e um investimento. Tem que trazer paz, né? Exatamente. A gente sempre fala, né? Além de realizar o sonho, quando o imóvel é adquirido para moradia, tem que te trazer paz do início ao fim da negociação, né? Não é só depois que tu vai morar, né? Mas tem que te trazer sossego, alegria, felicidade, né? Até tem uma frase que diz: já viu alguém triste comprando imóvel? Não pode, né? Tem que estar feliz. Não pode, tem que estar feliz, é verdade. Não, é bem isso aí. A gente sente
o momento está muito favorável, está muito bacana. As pessoas, os perfis de consumo daquele que tem a necessidade de moral, daquele que está querendo... Aconteceu muito nesse período, e eu acho que a liberação do crédito também está atrelada a isso, que os imóveis de médio e alto padrão tiveram alta saída. Exato. A procura por esses imóveis está muito grande e, por causa do momento, as pessoas acabam também buscando muito a casa, a construção da casa. Hoje tem viabilidade para se comprar um terreno financiado e construir a casa financiada também. Isso tem saído muito. Essa Né? possibilidade. A pessoa vai de encontro ao terreno que ela necessita, vai às aprovações de projeto com as entidades responsáveis, prefeitura, órgãos e tal, e a gente consegue fazer o financiamento da produção dessa obra como um financiamento residencial convencional de um imóvel pronto também. Então, aquele cliente que às vezes tinha uma reserva, que ele ficou guardando nesse período, olhando as coisas um pouco dos bastidores, ele está com um apetite, ele está querendo então colocar esse dinheiro que hoje na renda fixa não está rendendo muito. A renda variável acaba sendo uma alternativa para o conhecedor, porque não é todo mundo, né? A gente acabou de ter uma situação de muita volatilidade e quem estava se aventurando às vezes tem um pouquinho de receio agora, porque pode ter perdido um pouco de dinheiro. E aí o que vem na mente de novo no investimento? O imóvel. Ou melhorar a minha casa, ou trocar de apartamento. Isso tem acontecido direto, a gente tem muito contrato, inclusive, de alto valor. Fazia muito tempo que a gente não emprestava valores. O ticket médio de empréstimo, ele era de 300, 250, 200, e agora a gente está com muitos financiamentos de 600 mil, 800 mil, 1 milhão de reais, que era uma coisa um pouco mais difícil de achar no mercado, né? Há alguns anos atrás a turma estava mais... porque a taxa estava mais cara. Exatamente. Nós chegamos a 13, quase 14%, né? Então, e hoje, visto o que a gente está ali a 3,99 até 3,99, né? Que se fala. Então, hoje a menor taxa de juros que a gente tem é 2,95 da Caixa Econômica Federal, exatamente. Tratando do IPCA, né? Na linha que é indexada pelo IPCA. E depois as outras linhas do mercado... Certo. Como? Deixar para o especialista falar o número certo. Pode ter certeza que eu estou aprendendo muito com vocês também, no dia a dia, e nas trocas. A gente tem taxas indexadas com indexadores mais voláteis, como o IPCA, que dependem muito mais da inflação, corrigindo o teu contrato. Então, as taxas são muito menores, 2%, 3%, né? E nós temos indexadores, nós temos, inclusive, financiamento sem indexação, né? Que é a taxa fixa. Aquele cliente que ele tem um receio de ficar correndo qualquer situação de variável do mercado, ele pega uma taxa fixa em torno de 8,5% a 9%. 8,5% a 9% ao ano é muito mais baixo do que tinha nas taxas com indexador, com variação a questão de 2 ou 3 anos atrás. Exato. Não de muito tempo atrás. Então, até aquele cliente mais conservador, que não quer correr nenhum risco, ele consegue uma taxa atrativa. É verdade. E aquele mais arrojado, que às vezes tem uma intenção, eu vou pegar como uma oportunidade, eu quero fazer o crédito aqui para não me descapitalizar, mas eu tenho um acréscimo, um aporte mensal, semestral, anual, que faça sentido para mim eu antecipar e pagar em 2, 3, 4, 5 anos. Às vezes ele aproveita um momento de mercado como esse, pega o indexador do IPCA, que é um indexador que agora, o IPCA, ele está controlado, a inflação está controlada, faz o pagamento no curto prazo e se beneficia disso. Com certeza. Eu vejo tu falando da taxa de 9% e eu volto alguns anos atrás e me vejo correndo muito para buscar e ter uma notícia maravilhosa e conseguir uns 9% em algum banco. Então, exatamente. Já era, nossa, só consegui 9%, tá maravilhoso. Os 9%. Nós tínhamos do Procotista, vocês lembram da linha do Procotista? Sim, Procotista, daí ficava um período, daí saía, então naquele período que tinha o recurso, a gente captava, voltava o atendimento para aqueles clientes que podiam se enquadrar naquela modalidade. É verdade. E hoje a gente consegue focar muito mais, né, na questão do desejo mesmo do cliente e consegue ter mais liberdade, né, de poder ter essa tranquilidade de poder trabalhar com essas taxas, né, tão reduzidas. Uma coisa que eu acho legal deixar claro para a turma que está nos assistindo é o seguinte: o crédito imobiliário, quando tu contrata ele, tu contratou o crédito imobiliário com uma taxa X, essa taxa perdura até o final do seu contrato.
Ótimo. Então, por isso que também o momento se torna muito oportuno, porque a gente está vivendo ele agora e a gente viveu volatilidades de taxa de juros muito grandes, em curto espaço de tempo, né? Quando o mercado estava excelente, lá em 2012, 13, 14, as taxas estavam em 8, 8,5, 8,7. O meu imóvel eu financei em 2014 e peguei 8,75 de taxa. Hoje, eu estaria pegando uma taxa de 7%. Eu acho que tu tem que comprar um imóvel, André. Agora é o momento, entendeu? Tem umas Eu tô olhando para não ir atrás. E sabe, Os canais eu tenho certeza onde eu vou comprar. e tu sabe que uma das perguntas que mais nos chegam é a seguinte: posso financiar um terreno? Então, isso aí é legal Essa ter os é a comentários. grande novidade que a gente gostaria de passar essa informação em primeira mão para os nossos ouvintes e todo mundo que nos acompanha. O que mudou agora na modalidade do financiamento para o terreno, né? Que essa é uma notícia dos últimos dias, né, André? Uma notícia agora, há pouco tempo, a Caixa Econômica Federal retomou a linha de financiamento de lote urbanizado, que era uma demanda muito latente do mercado. A gente tem vários, pegar por Caxias do Sul, que é a nossa praça, tem um monte de urbanizadora com lote bacana, um loteamento bom, que viabilizou nos últimos tempos, tanto do loteamento aquele mais afastado, o lote menor, até o lote maior, num condomínio fechado. Tem oferta hoje, né? A gente passou por um tempo que não tinha muita oferta, eram 2 ou 3 lugares específicos que tinham oferta. E aí, quando começou a oferta, encerrou a linha de crédito. Mexeu no mercado e encerrou a linha de crédito. E agora voltou essa linha, ela voltou forte, voltou com uma taxa de juros muito atrativa, muito próxima da taxa residencial. Tá? O terreno, ele tem hoje 240 meses de prazo máximo para contratação. As urbanizadoras estavam tentando financiar direto, né, a 60, 80 meses. E às vezes tu não tem a garantia, porque tu vai pagando e tudo pode acontecer, né? E o financiamento não. O financiamento, tu faz o financiamento no momento que tu assina o contrato tem força de escritura pública e com ele que a gente já transmite o imóvel para o comprador. Então ele vai pagar os impostos da prefeitura, o ITBI, vai pagar os emolumentos do cartório de registro de imóveis e transmitir aquele imóvel para o nome dele. Ele já é o proprietário do imóvel e o compromisso dele é do pagamento da dívida. Ele não fica 60 ou 80 meses à mercê de, às vezes, na hora perder o emprego, ter uma dificuldade, alguma situação, e muitas vezes, pelo prazo ser mais curto, mais justo, a prestação era muito maior do que ele podia pagar, né? Ele tinha que se apertar para comprar o terreno. Então, Sabe 240 essa questão as construtoras urbanizadoras sempre pensando em facilitar e viabilizar a negociação, né? Mas uma coisa muito clara, que a gente aprendeu muito nas nossas aulas de direito imobiliário, é assim, quem não registra não é dono, né? Então, o fato de ir para um crédito imobiliário e ter essa escritura na tua mão com o teu nome é uma segurança que é a paz que a gente falou antes, né? O contrato de compra e venda, o instrumento particular, ele tem um compromisso, sim, ele é extremamente necessário e, né, em toda transação imobiliária, porque ele garante direitos e te dá alguns deveres, mas a transferência tá no registro, tá na escritura pública, tá em colocar o imóvel no teu nome e consolidar aquelas informações que previamente foram determinadas num instrumento particular de compra e venda, né? Então, o compra e venda só por compra e venda, o contrato de gaveta, que é popularmente conhecido, sim, ele não te dá uma segurança futura ou para qualquer... Tu fica à mercê de problemas que possam acontecer contigo, o proprietário, com a terra, com qualquer tipo de situação. Para falar do terreno, 240 meses é o prazo máximo de financiamento pela Caixa Econômica Federal. A cota máxima de financiamento está em 70% do valor do imóvel. Então, um terreno de 100 mil reais, o cliente consegue financiar até 70 mil. E o financiamento mínimo diminuiu para 50 mil reais. Maravilhoso. E aqui em Caxias do Sul, qualquer lote, né, atende, né? Um lote hoje de 71 mil reais já é possível financiar. Muito bacana, maravilha. Mas assim, quero comprar um terreno, 100 mil, não dá. Exato. Não dá para financiar. Exatamente. A gente caía nessa. E principalmente esse público que tem um terreno de 100, 150, 200. Que tem o interesse em se antecipar, comprar o terreno, se organizar para construir a casa. Isso. Às vezes precisa daquele empurrão para começar essa jornada e ele não tinha, ele estava desassistido, né?
Exato. Eu tenho até uma informação de uma organizadora que a gente atende, que é cliente há muitos anos e um pessoal muito bacana, que eles nos passaram, a gente fez um café da manhã também pelo Zoom com os corretores ali, parceiros da urbanizadora, foi bem bacana, para tratar do financiamento do terreno, que é o produto, né, principal deles. E eles comentaram que nos últimos 3 meses eles venderam 52 lotes. Sim. O que para eles era uma realidade de vender, às vezes, num ano inteiro, ou até não chegar num ano inteiro Claro. nesse volume de vendas, por causa do financiamento imobiliário e por causa do momento também, né? Que tá todo mundo assim, tá dando um dedinho para comprar uma casa, às vezes tem um pátio, né? É um perfil bem explorado. Acho que uma boa parte do mercado tá interessada também, né? Na casa, na construção. E tem o financiamento também na construção, para quem já tem o terreno, poder financiar a construção da obra, né? Isso tá bem consolidado, funciona muito bem também. Mas uma pergunta, se eu for financiar então esse terreno, eu posso usar meu FGTS como parte de pagamento, como entrada? Excelente pergunta. A utilização do fundo de garantia, ela é única e estritamente para a compra do imóvel residencial. Tá? Vou falar a frase inteira que depois a gente esmiuça ela, mas é para aquisição de um imóvel residencial urbano na cidade onde o proponente trabalha e ou reside, ou cidades limítrofes ou região metropolitana dessa cidade onde ele trabalha e ou reside. O imóvel deve ser residencial, obviamente, e ele não pode ter nenhum imóvel nessas regiões citadas, na cidade onde trabalha ou reside, metropolitana e limítrofes. E ele não pode ter um financiamento ativo em nenhum lugar de todo o território nacional, residencial, obviamente, não pode ter financiamento. Então, o terreno não dá para usar, porque ele não é, o terreno se financia dentro do sistema financeiro imobiliário. O imóvel residencial, muitas vezes, dentro do sistema financeiro habitacional. O SFH é para imóveis residenciais até R$1.500.000, tá? Isso no Brasil. Que é onde o cliente pode utilizar o fundo de garantia como uma parcela da entrada no pagamento desse imóvel, tá? Que auxilia, seja no programa social do Casa Verde e Amarela, que também é uma novidade agora, né? O governo trocou Minha Casa Minha Vida, fez algumas alterações, está fazendo alguns incrementos e lançou o Casa Verde e Amarela. E para os imóveis também residenciais até R$1.500.000, que atendam essas condições que eu comentei agora. André, sabe que a gente teria tempo aqui e assunto para falar assim até a meia-noite, né? 24 horas, né? Mas para variar, nosso tempo já esgotou há tempo, só que é assim, o assunto ele é tão importante e é de tanta valia que não tinha como a gente encurtar, tá? Embora acredito que a gente tenha que fazer um segundo encontro para a gente falar um pouquinho mais sobre os financiamentos. Mas a gente queria, antes de mais nada, te agradecer mais uma vez. Para nós, tu é um dos nossos parceiros aqui da Perfil e também nós temos como referência no mercado de crédito imobiliário aqui em Caxias. Então a gente se sente muito seguro em atender nossos clientes e vai lá no André da Apoio, ele vai te dar todo um suporte, agilidade. Então é algo que a gente se sente seguro também na hora de encaminhar o financiamento, porque a gente sabe nas mãos que a gente está entregando. Então a gente te agradece imensamente a oportunidade e todo o teu conhecimento, porque a tua bagagem é vasta, né? Eu fico muito feliz de agregar. Também quero falar, né? Preciso falar. André, faço das minhas palavras a Stephanie e eu sou muito grata que tu participou da nossa live e deixou registrado e o teu conhecimento aqui para quem está nos assistindo. O nosso objetivo aqui é bater um papo e passar as informações para todo mundo. Não tem por que a gente ficar com conhecimento guardado entre nós, se o que a gente conhece vai poder ajudar um monte de gente. Então, esse benefício que a internet está nos trazendo, né, a oportunidade de poder conversar ao vivo aqui e depois ficar registrado, é um avanço que a gente não pode desperdiçar. Então, eu também agradeço imensamente a tua presença e a quem ficou com a gente até agora. Agradeço também os comentários. O Jungles ali comentou que são pessoas inteligentes. Obrigada. Tem muita gente aí comentando. Muitos colegas de profissão, colegas de profissão, que é muito importante também para todos, né, ter essas informações.
E, ó, obrigada mesmo de coração para todo mundo que esteve com a gente hoje. Em Show especial de para bola. ti. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. Para mim é super bacana ser. Eu me sinto lisonjeado pelo convite. Eu vi todas as pessoas que vocês entrevistaram, todas as referências, pessoas de destaque, né? E quando vocês me colocaram dentro desse grupo e me convidaram, eu me senti muito lisonjeado. Estou muito feliz de participar. A Perfil é uma parceira de negócios de extrema importância na nossa carteira de clientes, uma das mais relevantes no mercado caxiense, né? É uma imobiliária que é referência no mercado e que todos ou conhecem ou já ouviram falar, e a reputação é extremamente positiva. Então, eu faço questão de atrelar a marca da Apoio, que é a minha principal empresa de crédito imobiliário vinculada à Caixa Econômica Federal, a Perfil Imóveis, que isso acho que agrega, né? E concordo com vocês, a informação ela tem que ser compartilhada, a gente troca essa ideia constantemente com os clientes e está aberto para acolher as dúvidas de todo mundo, quem vê a live, quem quiser escrever, quem quiser chamar, a gente fica à disposição para responder essas perguntas e auxiliar a turma toda. A Apoio é uma empresa que tem mais de 10 anos de mercado. Nós temos uma equipe especializada com 6 pessoas que atendem exclusivamente o crédito imobiliário na linha da Caixa Econômica Federal. E a gente está disposto a todas essas empreitadas, as lives, os vídeos todos a fazer parte, porque contribuindo, a gente faz muito negócio, trazendo informação e amizade também, né? A gente acaba conhecendo muita gente sensacional aí nesse meio, trocando ideia, é muito agregador. Eu agradeço imensamente aí o convite. Estendendo também para as meninas lá que estão sempre nos auxiliando, muito ágeis. O nosso agradecimento. Transmito o nosso agradecimento, nosso abraço para elas. E a gente, em nome dos colegas que estão aí também, ó, a gente também te agradece, né? E até a próxima, então, né? Vamos marcar um segundo encontro aí, que eu acho que sempre vai ter novidades e a gente quer referência nas novidades, nas notícias reais, né? Não nas fake news. Com certeza, contem comigo, faço questão aí, é só marcar a data e o horário que eu estarei presente. Perfeito. André, obrigada mais uma vez. Fica bem e falamos então. Show de bola. Obrigado, meninas. Boa noite para vocês, bom descanso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.